E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, essa videoaula de hoje nós vamos fazer o capítulo 5 da nossa apostila, está na página 493, tá bom? Então a videoaula de hoje é de física, então todo mundo abrindo a apostila. Esse capítulo é bem fácil, bem tranquilo, a gente vai falar sobre as ondas sonoras, mas antes de começar a explicar, eu gostaria de dizer para vocês que eu tô com muita saudade, mal vejo a hora da gente voltar à rotina normal, da gente se encontrar em sala de aula. Tô sentindo realmente muita falta de vocês. Mas vamos ter paciência, vamos esperar esse isolamento, ficar em casa com calma, tranquilo, que tudo vai dar certo. Bom, mas vamos lá então, pessoal. Olha só. Então aqui a gente vai falar nesse capítulo 5 de um tipo específico de ondas, que são as ondas sonoras. Lembrando que ondas sonoras são classificadas como ondas mecânicas, tá certo? Olha só, e essas ondas sonoras mecânicas, elas são do tipo longitudinal. Muito bem, pessoal. Lá na página 494, a gente tem um texto falando sobre fontes sonoras. Olha, fonte sonora é qualquer material que emita som. Então, qualquer objeto, instrumento, aqui a gente tem instrumentos musicais, né? Mas qualquer material que emita um som é uma fonte sonora. Então, olha só. Estou batendo a caneta aqui na janela, é uma fonte sonora. A minha vizinha desequilibrada acabou de gritar aqui com as meninas dela. É uma fonte sonora. Então, qualquer objeto, material que emita som é uma fonte sonora, tá certo? Bom, aí, pessoal, na página 494, além desse texto sobre as fontes sonoras, nós temos aí um pouquinho sobre as nossas cordas vocais ou pregas vocais. Então é o seguinte, nós temos uma fonte sonora muito importante para a nossa comunicação, que são as nossas cordas vocais. Olha só, as cordas vocais, elas ficam nessa região aqui do nosso corpo, mais especificamente lá na laringe. E elas são formadas por, como se fossem fibras, que são muito sensíveis. Então, quando o som, o ar que sai dos pulmões passam por essas pregas, por essas cordas, elas vibram e essa vibração emite um som. Então, o que está gerando o som da nossa voz são essas pregas vocais, as cordas vocais. Aí, esse som ele tem que ser moldado. Ele vai ser moldado através da língua, da boca, né? Então, a gente está moldando o som. Se eu quero falar A, eu vou abrir a boca de um jeito. Se eu quero falar M, eu vou abrir de outro. Se eu quero falar B, é de outro jeito. Então, a boca, a língua, ela molda o som, mas ele é gerado, então, pelo ar que passa nessas pregas vocais, tá certo? E aí, aquelas pessoas que fumam, elas têm um espessamento das pregas vocais, e é por isso que elas ficam com aquela voz rouca, porque as pregas vocais, elas vão perdendo a capacidade de vibração. Elas vibram, mas como elas são mais espessas, o som vai ficando mais grave. Muito bem. Lá na página 495, nós temos aí o modelo de propagação de uma onda sonora. E é muito fácil de entender. Todo mundo, ou pelo menos a grande maioria, já passou pela experiência de estar perto do lado de um alto-falante. Quando a gente tem um alto-falante muito potente, uma caixa de som muito alta, e o som é ligado, a gente sente a vibração na nossa pele, a gente sente o ar batendo. É interessante que quando aqueles carros com aqueles sons automotivos muito potentes passam, é comum até disparar o alarme de outros carros, porque aquele som está fazendo vibrar, está provocando um deslocamento de ar e está promovendo uma vibração no outro carro, uma vibração no nosso braço, né, um deslocamento de ar. Como que isso acontece? Olha só, nesse alto-falante aqui, a gente tem um ímã aqui atrás. Eu imagino que muitos já tenham visto também que existe esse ímã no alto-falante. Quando você desmonta o alto-falante, dá para ver o ímã lá dentro. Esse ímã, ele através de uma
de eletricidade, esse ímã ele faz um movimento de atração e repulsão. Só que é um movimento muito rápido, muito forte. E aí esse movimento provoca o deslocamento do ar. É como se o ar fosse empurrado pelo alto-falante. E aí ele vai fazendo esse movimento e aí o som ele vai se propagando. É como se estivesse empurrando o som. Então aqui nós temos, olha só, a caixa do alto-falante ela vai para frente, ela promoveu o deslocamento da massa de ar. Depois ela vai para trás, depois ela vai para frente de novo. Opa, estou falando aqui, mas não estou mostrando para vocês. Ela vai para frente, ela comprime o ar. Ela provoca um deslocamento da massa de ar. Depois ela vai para trás, depois ela vai para frente de novo. Quando ela vai para frente, ela vai comprimir o ar e vai provocar esse deslocamento do ar. Então, através desse mecanismo, a onda sonora ela vai se propagando. Gente, meu Deus, vocês estão escutando? Meus vizinhos estão loucos, tá gritando demais. Eu não sei se está atrapalhando a videoaula ou não, mas são os meus vizinhos, eles são desequilibrados, eles têm problema, coitado deles. Mas não liguem para isso. Bom, e aí, pessoal, essas ondas sonoras elas vão se propagando e aí dá pra gente, através desse modelo, dá pra gente desenhar uma onda transversal. Essa propagação aqui é longitudinal, né? Eu falei que uma onda sonora ela é mecânica com propagação longitudinal, porém dá pra gente desenhar uma onda transversal, onde tem o comprimento do ar, o ar comprimido pelo alto-falante, seria uma crista. Então, olha só, a partir desse princípio a gente desenha uma onda transversal. Se eu desenho uma onda transversal, tem como eu calcular a amplitude, tem como eu calcular a frequência, tem como eu calcular o comprimento da onda, tem como calcular período, tá certo? Bom, e agora, lá na página 496, nós temos aí a velocidade do som. Olha só, a velocidade do som, ele vai depender, primeiro, o som é uma onda mecânica, então ele não se propaga no vácuo, tá certo? Então no espaço não tem som. Se uma nave explodir, se um foguete explode no espaço, ninguém vai escutar o barulho. Se o Sol tem uma explosão colossal, ninguém vai escutar o barulho. Na verdade, o Sol explode todo dia, mas a gente não consegue escutar esse barulho. São explosões pequenas comparadas ao tamanho do Sol. Mas vamos imaginar que o Sol explodisse totalmente. E não escutaria, porque o som não se propaga no espaço. Bom, mas olha só. O som ele se propaga com velocidades diferentes, dependendo do meio material ao qual ele está se propagando. Então, quanto mais matéria, maior a velocidade do som. Então, por exemplo, se o som se propaga no ar e depois passa para a água, em qual dos dois meios ele vai se propagar mais rápido? Na água, porque na água tem mais matéria. Se da água ele passa para um sólido, para um metal, ele vai se propagar mais rápido no metal, porque tem mais matéria. Na verdade, não é nem que tem mais matéria, porque as partículas elas estão mais unidas, que formam esses materiais. E aí o som ele tem mais área para se propagar. Olha só. E varia também de acordo com a temperatura, mas a temperatura sim, não influencia tanto, vai influenciar mais o material. Então olha só pessoal, por exemplo, a velocidade do som no ar a 0 graus Celsius é 331 metros por segundo. No ar, o mesmo ar, só que a temperatura é de 25 graus Celsius, 346 metros por segundo. Então assim, não variou tanto. Agora, a velocidade de propagação do ar, do som, perdão, no ar a 25 graus Celsius, que é 346, e na água a 25 graus Celsius muda bastante, ó. É quase 1.500, a gente pode arredondar para 1.500, né? 1.498 metros por segundo. Então olha só como que a temperatura não influenciou tanto, mas o material influenciou. No ar, 340 metros por segundo, na água, 1.500 metros por segundo. E se for agora no aço, a 25 graus Celsius, 6.000 quilômetros por segundo. Perdão, 6.000 metros por segundo. Então, assim, a velocidade do som ela varia de acordo com o material, tá certo? Com o meio de propagação. Maravilha. Aí, pessoal, depois lá na página 497, nós temos aí o título Reverberação, Eco
e absorção sonora. Eu vou explicar esses três conceitos aí. Primeiro, enquanto eu estou falando aqui, enquanto você fala, você emite um som, esse som ele se propaga no ar, só que esse som, ele bate em obstáculos. Ele bate nas paredes, por exemplo. Aqui eu estou no meu quarto, então o som ele está batendo na janela, na parede, na cama, no guarda-roupa, em todos os componentes aqui no teto, né? Todos os componentes desse quarto. Quando ele bate, ele volta, ele é refletido. Então a gente pode entender que existem dois sons que eu estou que tem aqui nesse ambiente. O som emitido e o som refletido. O som emitido é o que sai da minha boca. O som refletido é o que está batendo nos objetos e voltando. Tá certo? E acontece o seguinte. Esses dois sons, eles chegam ao nosso ouvido, à nossa orelha. O som emitido chega até a minha orelha e o som refletido também chega à minha orelha. Só que é claro que não vai chegar ao mesmo tempo. O som emitido chega primeiro, o som refletido chega depois. Porque imagina, a distância entre a minha boca e a minha orelha é bem menor do que a distância entre aquela parede lá no fundo e a minha orelha. Então o som que está batendo lá vai voltar e chegar até a minha orelha. Então o som emitido chega primeiro, o som refletido chega depois. Só que eu não escuto dois sons. Por quê que eu não escuto dois sons? Porque apesar de ter essa diferença, a diferença é muito pequena. A diferença entre a chegada do som emitido e a chegada do som refletido é de menos 0,1 segundos. Isso é muito pouco. Como é muito pouco, nosso cérebro não consegue distinguir. Nosso cérebro interpreta como um som só. Então, assim, na realidade, estão chegando som na minha orelha, o som emitido e os sons refletidos. Só que a diferença entre a chegada do som emitido e dos sons refletidos é tão pequena, essa diferença, que o meu cérebro não consegue interpretar. O meu cérebro interpreta como uma coisa só. E aí eu escuto um som. Agora, se eu estiver no local muito aberto, onde não tem esses obstáculos, ou os obstáculos estão distantes, eu escuto. Aí a diferença da chegada do som emitido e o som refletido é mais que 0,1 segundo. Aí eu escuto dois sons. Sabe como que chama isso? Eco. Se você estiver numa sala vazia, onde tem pouco obstáculo para o som refletido ele vai demorar mais de 0,1 segundo para chegar comparado ao som emitido. Então você escuta dois sons, você escuta os ecos. Se você estiver num local muito aberto, num campo aberto, sem árvores e diante de uma montanha, você vai escutar o seu eco nitidamente. Por quê? O som emitido chegou primeiro e depois veio o som refletido, que foi refletido lá por aquele paredão de montanha que estava na sua frente. Quando os dois sons chegam ao mesmo tempo, que é o que acontece na maioria das vezes, a gente chama de reverberação sonora. Então a reverberação é um fenômeno em que o nosso cérebro ele não consegue distinguir a diferença entre o som emitido e o som refletido. A gente escuta um som só. Isso é reverberação. Quando a gente escuta dois sons, o som emitido e o som refletido, eu chamo isso de eco. Bom, só que também tem absorção sonora. Alguns objetos, ou a maioria dos objetos, consegue absorver o som. E alguns absorvem com mais facilidade do que outros. Espuma, por exemplo, absorve o som com muita facilidade. Então, por exemplo, se eu tenho uma sala, aqueles estúdios de gravação de música, eles são todos cobertos por um tecido, um material isolante, uma espécie de espuma, para que o som ele seja totalmente absorvido, não vá para fora, não tenha contato do som lá fora com o que está lá dentro, não haja eco, para que haja somente um som que chega na orelha, que é o som emitido, e não haja eco. Então é um tipo de absorção sonora, tá certo? Então, para finalizar essa parte,
Reverberação é o que acontece na maioria das vezes, é quando o nosso cérebro interpreta um som só, ele escuta o som emitido e o som refletido e interpreta como um. E eco é quando a gente tem essa diferença da chegada do som emitido com o som refletido de mais de 0,1 segundos de diferença, tá bom? Beleza. Depois, pessoal, a gente tem a classificação das ondas sonoras, lá na página 499. Então, as ondas sonoras, elas podem ser classificadas de acordo com a frequência. Então, de acordo com a frequência, eu tenho os infrassons, eu tenho os sons audíveis, sons que eu consigo escutar, e os ultrassons. Os infrassons são sons com a frequência menor que 20 Hz. Gente, frequência não tem nada a ver com volume, viu? Nada a ver com o volume do som. Então, por exemplo, eu posso falar assim, um infrassom é um som muito baixo, é tão baixo que eu não consigo escutar. Não, não é isso. Ou ultrassom é um som tão alto, mas tão alto que eu não consigo escutar. Não tem nada a ver com volume. É a frequência, e frequência não tem a ver com volume, tá certo? Então, infrassons são sons de baixa frequência, sons abaixo de 20 Hz. Por exemplo, os abalos sísmicos geram infrassons. Nossa orelha não consegue, nosso ouvido não consegue escutar esses infrassons. Nosso cérebro não consegue interpretar infrassons. Mas alguns outros animais conseguem. Os morcegos conseguem. Tem aí algumas hipóteses suspeitas que os cães escutam os infrassons. Bom, infrassom então abaixo de 20 Hz. São sons de baixa frequência e não tem nada a ver com volume. Os sons, ou sons audíveis, vão de 20 a 20 mil Hz. São esses sons que nós escutamos. Os ultrassons são sons acima de 20 mil Hz. Ultrassom parece aquele aparelho do laboratório do hospital. É exatamente aquele aparelho. Aliás, é um exemplo aquele aparelho. Aquele aparelho emite um ultrassom, uma onda sonora de altíssima frequência. Nós não conseguimos escutar um ultrassom, mas alguns outros animais conseguem. Os golfinhos conseguem, baleias conseguem, os cães conseguem escutar um ultrassom, um som de alta frequência, tá certo? Bom, aí depois lá na página 499, tá até falando um pouquinho do sonar, né, que é aquele aparelho que tem no submarino, que eles conseguem investigar o fundo do oceano, assoalho oceânico, e ele utiliza um ultrassom. Vários animais marinhos utilizam ultrassom. Maravilha, pessoal! Depois, para finalizar esse capítulo, a gente tem aí, lá na página 500, as qualidades das ondas sonoras, ou seja, características das ondas sonoras. Qualidade e característica é a mesma coisa. Primeiro, nós temos aí a altura. Pessoal, altura não tem nada a ver com o volume do som. Então, se eu falo, popularmente, eu posso falar um som alto, um som baixo, de acordo com o volume. Mas, de acordo com a física, com a acústica é a área da física que estuda os sons, as ondas sonoras. A altura de um som tem a ver com a frequência. Então, por exemplo, sons de baixa frequência são sons baixos. Sons de alta frequência são sons altos, mas não tem nada a ver com volume. Por exemplo, os sons agudos são sons de alta frequência. Os sons mais graves são sons de baixa frequência, tá certo? Então tem a ver com a frequência e não com o volume do som. Som alto, som baixo. O timbre, pessoal, é como que eu posso explicar? Eu não sou da área da acústica, eu não entendo muito de instrumentos musicais, mas é o seguinte, o timbre é o que diferencia a mesma nota musical de dois instrumentos diferentes. Então, por exemplo, se você escuta a nota musical Dó no piano, você sabe que é diferente da nota Dó tocada no violão. A mesma nota musical, a nota Dó, ela é diferente no piano, ela é diferente no violão, por causa do timbre. Timbre é como se fosse o perfil do som. A característica única daquele som. Por exemplo, se vocês estiverem de olhos fechados e eu começar a falar,
Vocês vão saber que é a minha voz por causa do timbre da minha voz. Agora, se for, por exemplo, a professora Érica de redação, vocês estão de olhos fechados, aí ela começa a falar, vocês vão perceber que mudou a voz e que aquela voz é da Érica. Porque vocês conseguem distinguir o timbre das nossas vozes. E é interessante que quanto mais próximo na genética, mais próximo é o timbre. Duas pessoas da mesma família, o pai e o filho, ou a mãe e a filha, ou dois irmãos, duas irmãs, têm um timbre parecido. Talvez vocês até passaram por isso já. Ligar para a pessoa, ligar no telefone fixo e achar que é um que está falando, mas na verdade era o outro. Hoje em dia a gente usa muito celular e não tem esse problema mais. Mas quando a gente usava mais o telefone fixo, não tinha celular, ligava na casa de alguém e achava que era um que estava falando, mas na verdade era outro. Achava que era a mãe, mas era a filha que estava falando. Entendeu? Ou achava que era uma irmã, mas era outra, por causa do timbre. Os timbres são parecidos. Então, olha só. O timbre, ele nos faz distinguir as fontes sonoras. E a intensidade, pessoal, é o volume do som. Então, o som alto e o som baixo não tem nada a ver com volume, mas a intensidade do som tem tudo a ver com volume. Um som que está com volume muito alto é um som intenso. Um som que está com volume baixo é um som menos intenso ou pouco intenso. E o que diferencia essa intensidade do som? A amplitude. A amplitude, lembra que é a distância entre a crista e o ponto de equilíbrio, ou entre o vale e o ponto de equilíbrio? Pois é, o que acontece? Quanto maior a amplitude de um som, mais intenso ele é, ou seja, maior é o volume. Quanto menor a amplitude, menos intenso, menor é o volume, tá certo? Bom, e aí, pessoal, tem como medir essa intensidade do som, esse volume, através de um aparelho chamado decibelímetro. Está lá na página 501. E aí, através desse decibelímetro, tem como a gente saber se o ambiente está saudável ou não, sonoramente falando. Porque um ambiente que tem sons ruidosos, sons altos, né, intensos, aliás, vou usar o termo correto agora, sons intensos, um volume muito alto, esses sons eles podem prejudicar a nossa audição, pode prejudicar o nosso cérebro, pode prejudicar o nosso psíquico, o nosso emocional. Então isso tudo gera uma poluição sonora. Então, para saber se aqueles sons, a intensidade do som está ideal ou não, existe o decibelímetro. E aí lá na página 502 tem alguns exemplos aqui, olha, de sons que fazem mal e sons que não fazem mal. Por exemplo, um pássaro tem um som de 5 decibéis, um canto de um pássaro. Então é um som pouco intenso, não faz mal. Agora, por exemplo, um avião ele tem 130 decibéis, um som muito intenso. Então o barulho de um som faz muito... barulho de um avião faz muito mal à nossa saúde, por causa dessa intensidade muito alta. Muito bem, pessoal. Olha só. Então, nós terminamos o capítulo 6 aí da nossa apostila. Acho que é 6 mesmo, né? Isso. Capítulo 5, perdão, sobre as ondas sonoras. Esse capítulo, ele é um pouquinho maior. Então, ficou uma videoaula de quase 30 minutos. Eu sugiro que vocês vejam novamente a videoaula e façam o acompanhamento pela apostila, para um pouquinho, lê o que está na apostila, escuta o que eu falei. Qualquer dúvida, vocês comentem aqui e eu vou respondendo, tá certo? Terminou essa videoaula, terminou a aula de hoje. Não é para fazer exercício ainda, porque senão vai ficar muito conteúdo para uma aula só, tá bom? Então termine essa videoaula, veja novamente, vá pausando, lendo a apostila. Terminou, não faça exercício. Depois eu oriento os exercícios que vocês vão fazer na próxima videoaula, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Então um grande abraço e tchau.